Quando se nos apura lá a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. Me veio aqui na memória agora essa questão principalmente das vibrações. Tá? O objeto, um exemplo, né, nos traz também dentro da doutrina espírita, por exemplo, quando Miguel Ângelo construiu a obra da estátua do rei Davi, né, é um marco, porque ele ficou durante 4 anos esculpindo, né, aquela obra. Ela tem 4 metros de altura, né, essa estátua, toda em mármore branco. E com a precisão de detalhes e a proporção, né, pela grandeza dela de 4 metros de altura, mas vocês chegando perto, vocês percebem, né, os detalhes, né, da unha, né, da veia, cada detalhe com muita precisão. Ele, quando construiu, ele fez essa obra, ele se colocou muito mais em espírito, né, que em corpo, de dedicação. Então, nos remonta aqui, né, a espiritualidade retrata aqui, a construção foi nos 2 planos ali. Então, ela está construída, aquela estátua, então os espíritos, né, que já desencarnado, quando percebe, vê que tem uma sobrepondo a outra. E alguns, né, quando veem a primeira vez, tomam um susto porque achando que a estátua está com um espírito. Parece ter um espírito nela. Mas não. Na realidade, a construção, ela foi construída de tal forma que foi imantado também a construção espiritual. Então, é uma obra, né, que está, né, com essa energia, né, do próprio espírito. Então, se retirasse, por exemplo, a construção física, se destruir, vai ficar ainda, né, a estátua ali, que é a energia, né, na matéria, né, uma matéria sutil do mundo espiritual, que ela vai ser percebida ali. Né, ele foi construído dentro dos 2 planos, Tol, porque ele era muito desafiado, né? Depois, se vocês estudarem um pouco, né, havia uma disputa muito grande entre o Leonardo da Vinci e o Miguel Ângelo. Na realidade, o Leonardo da Vinci já era reconhecido, mas ele criticava ferrenhamente as obras de Miguel Ângelo. Ele era um crítico ferrenho das obras dele. E aí, ele, para querer superar tudo aquilo, as críticas que recebia, né, ele se dedica, então, em espírito e corpo, né, naquela obra. E aí, quando ela termina, né, depois, quando ela é apresentada ao público, né, há um deslumbramento, né, intenso. Então, logo depois daquilo, né, que o Papa o convida, né, a fazer as obras, né, do Vaticano. A história dos dois, né, se remontam da Grécia Antiga, né, desse conflito que já existia entre Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo. Há uma história, na época da Grécia Antiga, né, de conflito entre os dois. Então, é coisa, né, de reencarnação, mas não é o foco do estudo hoje aqui não. Depois, se vocês quiserem, eu posso depois até indicar para vocês aí qual livro que retrata essa história. As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemos-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude de professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou. Pesquisando mais intimamente este quadro, será interessante registro oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Então, quando não há um interesse, né, do encarnado,
né, daquela época, ou não houve nenhum marco, nada ali fica registrado. É só uma obra, né, mas que não ficou nada, né, registrado com relação ao campo mental. Ao lado lá de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com a expressão de grande tristeza. No caso já desse espelho, né, vocês vão observar, né, ali os 2 cavaleiros e as 3 damas são encarnados, que estão ali no museu fazendo a visita. E eles se aproximam, né, acham muito bonito o espelho, a moldura do espelho. Tá? E uma das senhoras, ela se aproxima, ela teve palavras de elogio, né, para a beleza da moldura. E no caso, né, aquela desencarnada que está ali, a jovem, a moça, na afeição de sentinela irritada, aproximou-se tateando os ombros. Então ela não gostou dos comentários da encarnada e ela vai, né, toca com a mão dela no ombro da encarnada, né, e a encarnada lá tremeu involuntariamente, ela sob inesperado calafrio, né, e falou para os companheiros. A entidade, o que ela fala para os companheiros ali, ela percebe, olha, que não está bom não, isso aqui está parecendo mais uma túmula, né, mortuária, vamos sair daqui. Né? E a jovem desencarnada ficou lá. E aí ele até comenta, né, que aquela senhora tem uma mediunidade, né, mas que não foi desenvolvida. Se ela tivesse desenvolvida a mediunidade, né, no momento em que ela, né, tocou a moldura, ela ia perceber, né, toda a história, talvez, daquela jovem. Então, o que retrata aqui a entidade lá que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. Aulos acionou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Perceberam o fenômeno? O que ocorre aqui nesse espelho, né, olha como é que vai ficando imantadas as energias. Por isso que todos nós, né, temos que ter até muito, né, atenção e cuidado com o que nós falamos. A história do espelho ocorre na cidade do Rio de Janeiro. Né, na época do ano de 1791, fugindo, né, das revoluções que estavam ocorrendo na França, uma família de franceses veio morar no Rio de Janeiro, no qual veio o filho, um jovem. Esse jovem conheceu essa menina e começaram, né, a se enamorar. E se amaram muito os dois, e no momento em que depois Napoleão assume, né, o comando na França, aí aquela família se sente mais segura em retornar. E ele vai, né, como ele ainda era muito novo, né, não poderia ficar aqui no Brasil, tinha que seguir a família. O que ele faz? Ele compra esse espelho, né, esse espelho muito bonito, e dá ela de presente. E fala para ela, né, cuide desse espelho até que eu retorne, né, e sempre que você olhar para ele, você vai se lembrar de mim. Né, eu vou retornar e nós vamos nos casar. E ela, então, o marco para ela foi aquele espelho. Só que ele retornando depois, o tempo passou, ele conheceu, né, outra jovem na França, esqueceu ela completamente, né, e esposou outra mulher. E nunca mais voltou no Brasil. E ela ficou, né, sempre esperando por ele, com esse espelho, né, nesse ciclo, né, de amor, de saudade, de sofrimento, né, e marcou ela com relação a isso. Desencarnou e ainda continua ali, né, agora no museu, né, de frente ao espelho, esperando que o jovem ainda apareça. Então, apego, né? Lembra, né, do vídeo, né? Apego, né? Nós não podemos ter apego, né, às pessoas e às coisas. Então, ela ficou, né, daquela vibração. O que o Aulus, né, ele vai nos retratar, que a justiça divina, né, as leis universais, elas vão corrigir tudo ao longo do tempo. E ele vai até nos traz a seguinte informação. Poderá ocorrer, né, que por esse casal, né, o jovem do passado, né, junto com, né, a sua nova, né, esposa da época, a francesa, eles venham aqui e passem, por exemplo, a gostar desse espelho.
E fará o quê? Fará um vínculo, ela talvez a jovem que está ali, vai reconhecê-lo. E aí é onde vai romper, né? Agora, tá? Eu já estou fazendo uma análise, né? Ele não entra em tanto detalhe, mas foi uma análise do que eu percebi, do que pode ocorrer. Com esse casal, né, já numa condição de encarnado, chegando ao museu, vai fazer com que ela rompa, né, essa cristalização dela, né, de apego ao espelho, ela percebendo ele, então vai ver que ele veio e aí vai sair dali do museu, vai acompanhá-lo. E aí vai começar então o processo de quê? De preparação da espiritualidade para que ela reencarne e talvez nasça como filho desse casal. É um pouco do que o Aulus nos traz ali, né, para fazer então com que ela se desvincule, né, dessa fixação, né, com relação ao objeto. Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob o nosso exame é portadora de notável sensibilidade, é aquela senhora que está comentando agora. É portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apegam a ele desvairadamente. Então é aquilo que comentamos aqui. Se ela, né, tivesse a mediunidade desenvolvida, ela iria entrar nesse contato ou se perceber, né, de toda a história ali que está registrada no espelho. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? Aulus, né, com quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Esse espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda portou-se no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a, conquistou-lhe o coração quando arquitetavam projetos de casamento. Depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com o sucesso de Napoleão, na Europa, deliberou o retorno à pátria. Então ele retorna, né, de uma forma desolada, né, não desacatou a ordem do pai, despediu-se da noiva e lhe implorou ela guardasse a peça, né, o espelho como lembrança, até que pudesse voltar e serem, então, felizes para sempre. Felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Então ficou, né, aquela marca, né, de muita tristeza, né? Coisa mais triste, né, gente? Pensa só. Depressa, esqueceu as responsabilidades, isso o rapaz, e compromissos tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continuou a esperá-lo. O espelho é o penhor da sua felicidade. O assunto, aventei preocupado. Compele-nos a refletir sobre, né, as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Já tivemos exemplo aqui na própria casa, né, de um espírito de uma senhora que se estava até ainda com apego, né, às joias que ela teve. Ela já estava há mais de 60 anos que estava desencarnada, mas não conseguia se, né, desvencilhar das joias. Que eram, né, eram marcas ao longo do tempo dos aniversários dela que, né, o marido a presenteava. Em cada, né, ano, né, era muita alegria, né, muita declaração de amor. Então aquilo foi marcando muito ela, né, aqueles momentos. Então no momento em que ela desencarna, ela não quer se afastar daquelas joias porque trazia, né, toda a memória dela, se remetia ao passado
né, daqueles momentos de confraternização, né, de muito amor. Então ela vinculou, né, todo aquele sentimento de amor, né, que ela recebia, né, todos aqueles momentos de felicidade, àquelas joias. Então ele nos está trazendo aqui né, o livro, e isso, né, ocorre demais. Então eu lembro exatamente, né, nesse momento desse espírito, né, até mostrar, né, que aquilo já tinha se passado, né, que o mundo, né, estava andando que, né, aí até ela só aceita, né, quando então, né, se apresenta o espírito, né, do ex-marido na época, né, pedindo, né, que ela o acompanhasse. Aí que ela consegue então né, se livrar, deixar as joias. E as joias estavam numa condição igual a essa também, estavam expostas lá no museu. Mas ela não saía de lá, ficava fixada, né, rememorando sempre, né, aqueles fatos do passado. O Aulus responde, né, sim, a influência nos procede das joias, mas sim das forças, né, que as acompanham. As forças, né, que na realidade não era nem a joia, para ela é a memória, né, do que remetia a ela com relação ao passado. Né, os momentos, né, de confraternização, os momentos de declaração de amor. Hilário, que meditava a lição, maduramente considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo. Lá, de certo, atalhou o instrutor. Arcaria também com a presença da moça desencarnada. Então, alguém que, por exemplo, se porventura o museu, né, precisa angariar fundos e faz um leilão de alguns objetos, que talvez nem tanto significado histórico tenha, e faz esse leilão. Quem adquirir aquele espelho, né, a jovem desencarnada iria junto também. Iria de brinde. Né? Quem sabe, né, quem adquira talvez esse espelho seja o casal lá, que vai levá-la para casa e talvez dentro, né, disso vai fazer o despertamento. Então, como, né, as coisas podem se desenrolar? A espiritualidade não para de trabalhar. Então, trabalha intensamente para que nós, né, nos entremos, né, em harmonia, em acordo. Então, muitos acontecimentos, né, não são em vãos, né, são obras da espiritualidade para que nós possamos nos reconciliar. Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou. Hilário: a vida nunca se engana. É exatamente o que nós estava comentando aqui agora. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Ele perguntou: mas quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, né, no resgate do débito contraído. Então, como, né, a espiritualidade pode trabalhar? Aqui, talvez poderia vocês até fazer um questionamento, né? Porque está ali. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Que culpa ela tem? Que culpa ela tem? Na realidade, né, talvez ela nem saiba, né, que existiu essa jovem no Rio de Janeiro. Então, aí é por amor. Se ela ama realmente muitas vezes, isso ocorre muito. Se ela ama, né, aquele homem, tem um sentimento de amor, ela vai aceitar aquela missão também por amor. Por puro amor. O compromisso maior não é nem o dela, o compromisso é dele. E, né, mas quantos exemplos há, né, que ocorre dessa forma? Por amor. Quantas mães aí assumem filhos, eu estou falando, assumindo ele no mundo espiritual, que talvez nem ligação de débitos de vidas passadas tenha, mas o débito não está, mas está muitas vezes com quem ela ama. E ela, para ajudá-lo, para fazer com que continuem juntos,
ela aceita, né, aquele trabalho, aceita aquele filho, né, que talvez não tenha nenhum vínculo ainda de espiritual com ela. Os vínculos passam a ser naquele momento ali, mas vínculos de quê? De amor. Não é nem vínculo, né, de débito. Tá? No livro da Ivone, né, ela nos traz, Ivone do Amaral Pereira, ela nos traz alguns relatos exatamente, né, as questões, alguns exemplos até do próprio Nordeste, aquelas condições, né, de nascer no sertão, carência de alimento, carência de água, né, são os espíritos muitas vezes que recebem, né, essa missão e ali para o que? Ter dentro do seu lar muitos espíritos devedores, né, principalmente muitos espíritas suicidas, que nascem naquelas condições, né, de total carência, né, e essas mães, né, assumindo, né, olha para vocês verem essa questão da principal. Hoje talvez menos, mas vamos falar na década de 40, década de 50, né, muito sofrimento, né, muita penúria, né, as mães tendo que se virar com aquela quantidade de crianças dentro de casa, muitas vezes sem ter condições de colocar um alimento. E muitas vezes o marido saía para tentar algum trabalho, e era uma época ainda que existia ainda muita questão do cangaço, ou alguns morriam, né, em ciladas, né, do próprio cangaço, e a mãe tinha que se virar sozinha lá com esses filhos. Alguns espíritos, né, dessas mães, né, espíritos devedores, mas outros não, de puro amor, vinham para poder, né, conduzir essa quantidade de espíritos devedores. Então, abnegação, né? Abnegação a si próprio, né? Mas com muito amor ao próximo. Ela está postergando. Se ela tinha, né, um compromisso, né, de cuidar daquele filho, né, conduzi-lo, né, até a sua maioridade, né, ela simplesmente está só postergando, né, a sua reparação para com aquele espírito. Pode ser que talvez ali, naquele momento, ela até o faça por amor, porque ela vai ver que talvez ele vai ter uma condição, né, material, né, muito melhor do que ela poderia oferecer. Talvez eu faça isso até por amor. E tudo que é feito por amor, a espiritualidade, né, coloca claro em conta. Porque ali ela está, o quê? Né, a abnegação, a renúncia. Ela vai sofrer muito com a ausência do filho. Então, de alguma forma, se ela está fazendo aquilo por amor àquele filho, para que ele tenha uma melhor condição, ela não está tendo nenhum demérito. Né? Ali a grande provação dela vai ser né, esse desapego, né? Mais que o desapego até, né? A renúncia. É um pouco até, né, se a gente rememorar um pouco da história de Alcione, né, as renúncias que ela tem que fazer para com a vida, né, principalmente dos amores, né, é um pouco, talvez, seria essa mãe. Né, a renunciar, talvez, ali, né, a presença do filho. A existência dela toda vai ser muitas vezes, de dor, de tristeza, de não ter mais aquele filho ali, de não vê-lo. Então, né, tudo dentro, né, da espiritualidade, tudo, né, que nós realizamos, se está, né, sendo colocado o amor, né, o nosso amor acima de tudo é reconhecido pela espiritualidade. Talvez há uma percepção, mas ela está fugindo, né, de um compromisso assumido. Mas ali ela colocou, né, o amor. Então ela tem o mérito também do amor. Né, como disse, né, Pedro, né, o apóstolo Pedro, né, o nosso amor, né, tudo que realizarmos com amor, né, cobrirá uma multidão de pecados. Aí talvez há uma grande preparação, quando ela, no momento então que ela tiver que fazer a reparação, né, para com aquele espírito ali que estava como filho, né, no momento em que ela fizer, já vai ser em outra condição talvez muito mais suave, muito mais serena. Porque aquela atitude dela, aquele período então que ela, né, teve aquela renúncia, né, mas que, né, teve muita dor, muito sofrimento, né, essa dor, esse sofrimento é uma depuração dos karmas, né, do pretérito. Porque ela quis o melhor para ele.
então já vai vir em outra condição depois, em um outro momento. Há muitas situações que a espiritualidade, né, acaba, né, concedendo, né, benefícios porque em função do desdobramento do amor. Se nós voltarmos um pouco lá atrás naquela história do Ave Cristo, né, se vocês talvez vão se lembrar daquele senhor idoso que na cidade de Lyon, na França, ele monta aquele educandário, né, um orfanato, em que havia ali mais de 50 crianças órfãos, né, ele cuidando daquelas crianças. Olha para vocês verem o trabalho de amor, né, e de renúncia que ele teve. Ele renunciou, né, a todo, vamos falar, a vida pomposa que o Império Romano oferecia, né, que ele era da alta corte romana, mas sai, inclusive, de Roma, vai morar na Gália, que era, né, a atual França hoje, na cidade de Lyon, e monta esse educandário. Olha o trabalho de amor dele, a de abnegação. O próprio filho, né, ele teve que, na abnegação de si, né, se ausentar da presença do filho, né, em prol dessas crianças. E depois, né, ele não se revela quando o filho dele aparece, né, para não, talvez, comprometer a posição social que o filho dele tinha para com o Império Romano. O filho dele estava com um oficial do alto comando, né, do exército romano, e aí ele não queria que o filho dele fosse prejudicado pela posição a qual ele se encontrava, mas que ele decidiu. Então a renúncia, olha a questão da renúncia. E infelizmente o filho dele assume outra posição, que é o Ticiano, né? Ele assume a posição de carrasco. Quando depois, inclusive, ele escuta, né, que as crianças vão recebê-lo e que fazem uma canção, né, que remonta à memória de Jesus, ele se enfurece e manda soltar, né, os cachorros em cima daquelas crianças. Quem era aquele espírito, né, já tão valoroso, né, daquele senhor? Bezerra de Menezes. Já estava ali, né, trabalhando, né, no amor, na caridade, né, com aqueles espíritos. Então, só para rememorar essa questão, muitas vezes, então, essa jovem ali, né, que ela não tem nenhum dados, né, do pretérito com relação, né, àquela jovem lá do Rio, mas ela pode, talvez, né, fazer isso por amor. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima. Obviamente, né? Ele concorda que sim. Pode ser também de outra forma. Talvez ela sendo conduzida, talvez, até a alguma casa espírita, e através ali de um mentor espiritual, ou até através da indução, da intuição, de um médium, ela receber as orientações. E ela começar a aceitar, então, os primeiros passos, para se desvincular daquele objeto. Isso é também possível, entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Então, pela percepção do Aulus, que é possível sim, ela pode ir ser conduzida a uma casa espírita, aceitar toda a orientação, mas esse reencontro dos três vai ser inevitável, deverá ocorrer. Porque ainda, por mais que ela aceite, ainda vai ficar sempre lá no campo mental dela, aquela espera. Se não está numa forma de uma mágoa com aquele espírito, se ela não procura, ele vai procurar. Porque a energia que ela emana, aquele sentimento de espera ou sentimento da mágoa, não fará com que ele se torne feliz. No livro Memórias de um Suicida, o Roberto de Canaleiras, ele no mundo espiritual, ele já é um espírito muito evoluído, mas ele é um espírito triste. E ele retrata exatamente o porquê da tristeza dele. Ele é um espírito já tão evoluído, fazia tanto trabalho de ajuda no mundo espiritual, e ajudando também nas caravanas de ajuda aos encarnados, porque ele era um espírito infeliz. Porque ele ainda tem um sentimento de mágoa da última esposa que ele teve, que o traiu. Então ficou ali aquele resquício da mágoa da traição que ele sofreu.
Então, enquanto não resolver essa questão, ele ainda não consegue se tornar um espírito feliz no mundo espiritual. Então, eles vão trabalhar, né, até retrata isso. Ele vai reencarnar, mas ainda, né, a questão de reencontrar com aquela jovem, né, que o traiu, ainda, para ele já está na condição de recebê-la, mas ela não. Ela não está em condições ainda. Então, só quando houver a oportunidade, tanto que quando eles comentam da reencarnação dele, né, fala que ele vai se reencarnar, mas ele vai simplesmente só dedicar, né, ao próximo. A reencarnação dele vai ser para um trabalho de dedicação ao próximo. Ele não vai constituir família. Porque se o vínculo dele ainda é tão forte para com aquele espírito, se ele fosse constituir uma família, essa família vai ser uma família infeliz. Porque ele não vai dedicar, né, o amor, né, como deveria com aquela família, em função ainda da mágoa, né, que ele tem ainda do ocorrido na vida pretérita. Então isso explica muito, né, porque às vezes uma decisão de ter uma existência, muitas vezes só dedicada, né, a um trabalho de ajuda ao próximo, né, e não se vincula, né, a nenhuma pessoa, né, do sexo oposto. Né, não se vincula a outra jovem, ou a jovem não se vincula a outro rapaz, né, mas se dedicam, né, ao próximo. Faz um trabalho, né, de amor, de dedicação aos próximos. Grande parte desses espíritos, o quê? Questões, né, de vínculos ainda de débitos, né, com relação ao passado, né, ou de mágoas, de sentimentos. Vendo duas cadeiras vagas, junta pequena aqui, eles já foram para outro local, dentro do museu mesmo, e eles vê duas cadeiras vagas, junta pequena à mesa de trabalho. Meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente as ocupam? Certamente, ele coloca, sim, se desejarmos esse tipo de experiência, né, eles vão, né, ter toda, né, a percepção do que ali ocorre. E nos referindo, né, aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que usaram? Aí é uma dúvida que todos nós temos, né? Por exemplo, né, desencarnou uma pessoa, né, tá lá, né, o armário cheio de roupas, né, do desencarnado. Nós vamos pegar, nós vamos fazer uma doação daquelas roupas, né? Nós não vamos ficar guardando aquelas roupas. E as pessoas que adquirirem aquelas roupas do desencarnado? É o que está colocando aqui, ó. Lá no caso, vestuário, leito, adorno, né, colar, relógio. Ela pode sentir os reflexos daqueles que usaram? Perfeitamente sim, pode sentir sim. Mas essa percepção, ela vai se dar, né, muitas vezes em função da sensibilidade do médium. Se é um médium, ele vai ter essa percepção. Se não tem uma mediunidade já, né, mais desenvolvida, uma sensibilidade grande, não tem nenhuma percepção. Tá? Contudo, para os que registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Então, só os que tiverem uma sensibilidade maior que vão ter as percepções. Tá? Mas agora é importante, tá, relatar também que nem tudo também, né, é vinculado, né, à questão do mal. Há espíritos, né, que, por exemplo, eles se tornam às vezes até mais felizes. Que bom que, por exemplo, né, está sendo útil para alguém isso que eu deixei. Então, na energia que ele está imantando ali, é uma energia, inclusive, salutar. Ele se sente, né, agradecido porque né, fizeram algo de bom. A ordem evolutiva do espírito. Então, ele percebe, né, pegou todos aqueles, né, objetos que eram dele, né, e fez um trabalho de doação. E aí, na hora que ele vê lá, talvez, aquela pessoa mais simples, né, se agasalhando, né, com aquele casaco que foi dele, ele se torna às vezes mais feliz. Que ótimo, que bom. Está servindo para alguém. E ele se torna feliz. E aquele sentimento de felicidade, né, vai trazer para aquele, né, que está com aquele objeto, né,
uma energia muito mais ainda saudável, muito mais salutar. Mais um motivo para não ter apego. Mais um motivo para não ter apego. E até se tornar, né, feliz, né, com relação a isso. Tem um trabalho que, inclusive, João, não sei se você vai lembrar, né, um trabalho que nós fizemos e aquele espírito, ele estava com o apego à casa. O apego à casa, ele já havia desencarnado, e ele falou, mas eu lutei muito para construir essa casa. E ele com o apego àquela casa, e ele ainda, né, continuava ali. E aí nós, né, a gente dialogando com ele, explicando para ele que ele mal pôde, né, viver na casa depois que ele a construiu. Mas aí, você lembra que a gente despertou ele? Mas você deixou um legado muito importante. Né? Lembra dos pedreiros que trabalharam aqui com você? A lição, né, de vida que você deixou para eles, de luta, né, de, né, trabalhar o dinheiro, né, com muito amor ali, sempre cumprindo os compromissos, pagando eles primeiramente, né, a luta da construção da casa, todos eles aprendeu com você. E aí, né, a espiritualidade vai mostra para ele nas telas, né, aqueles pedreiros que haviam trabalhado, lembrando dele do que aprenderam com ele ali, e cada qual construiu lá a sua casinha, simples, mas construiu. Aí ele ficou muito feliz. Aí ele conseguiu se desvincular, né, daquela casa, e aí a felicidade atingiu a ele. Ele até se emociona. Né? Na hora que ele ainda até comenta, não, mas Zé Preto, aquele era um verdadeiro cachaceiro, eu achei que não ia dar nada na vida. Né? Aí ele falou, mas ele inclusive se livrou do vício, né, com o exemplo que você deu. E aí ele passou a usar o dinheiro dele para conquistar a moradia dele. E olha lá como é que a família dele agora está feliz. Então, né, o exemplo pelo trabalho, o exemplo pelas ações, né, as nossas atitudes, né, são muito marcantes. Então, o legado que ele deixou de exemplo ali para aqueles pedreiros, né, olha para vocês verem, né, como foi importante no mundo espiritual, né, dentro do inconsciente dele, para ele aquilo não tinha importância nenhuma, mas foi o que ajudou a ele. Foi o que ajudou ele a se, né, romper aquela cristalização, né, de posse ainda da casa. Aí ele vai embora mais liberto. É a mesma situação até, né, mais, vamos falar assim, agravada. Por isso que, né, se pede, olha para você ver que, né, os próprios encarnados, mesmo que não tenham vínculos, né, mas as próprias leis pedem muitas vezes que você deixe, né, então a ordem que você quer que seus órgãos sejam doados. Quando não tem, aí, né, pede uma decisão, né, com relação aos familiares. Tá? Agora, vamos falar assim, o que ocorre, por exemplo, aquele espírito então que não gostou que seus órgãos tivessem sido doados? O que vai ocorrer? Ocorre um processo de rejeição naquele que o recebeu. Porque as energias, né, que ele vai estar transmitindo, né, daquele sentimento, vai fazer então a criação da incompatibilidade, né, do órgão dentro daquele novo corpo. Então, por isso que há esses processos de rejeição. É a energia imantada por aquele espírito, né, que, vamos falar, os órgãos dele foi doado, não que ele doou, os órgãos dele foi doado. Então, ocorre esse processo de rejeição. Então, se a família decidir fazer, né, se não houve, né, uma autorização dele ainda em vida, que faça, mas muito, né, arraigado, né, de preces, né, e de explicações até dentro do próprio campo mental, explicando a ele que não havia realmente mais jeito, mas que essa é uma atitude, né, louvável que está ajudando o próximo. Então, com oração, com o diálogo, conversando com esse espírito, né, vai fazer então com que ele aceite e aquele que o recebeu, né, então não passe por esse processo de rejeição, né, dos órgãos dentro do corpo físico ali. Isso vale para a criança também. Vale também para a criança. Porque a criança não tem noção de doação, né? Por isso que, né, então, nós que já somos conhecedores, sabemos que os espíritos estão próximos a nós, né?
Isso pode ser realizado, inclusive, no momento do evangelho no lar, né, no momento da prece, né, explicando ali aquele espírito, né, explicando, olha, nós tomamos essa decisão porque vai ajudar esse irmão que está recebendo, essa irmã que está recebendo, e para você também é muito bom, né, explica, né, que o desapego dele com relação àquele corpo, para ele nada mais servia, é muito importante para ele poder agora, né, ocupar, inclusive, né, uma nova posição no mundo espiritual e se preparar, mostrando para ele que as coisas que ficaram aqui, né, foi somente um empréstimo, nada é nosso, né, foi um empréstimo, né, realizado pelos espíritos superiores, né, por Jesus. Né? Esse corpo nosso é só uma concessão, ele não nos pertence. É bem como todo e qualquer objeto material que a gente faz uso, ele é uma concessão temporária que a espiritualidade nos concede. Que inclusive pode ser retirado não no final da nossa vida, né, encarnatória, que pode ser até antes que ela termine. Talvez, né, pode ser que talvez, né, os objetos que eu tenho, né, vamos falar assim, o próprio rendimento salarial, né, os patrimônios, talvez eu perca tudo. Né? A espiritualidade, talvez eu estou fazendo mau uso, aí a espiritualidade fala, não, para você não se comprometer mais perante essa existência, nós vamos lhe retirar isso para que você volte a dedicar a sua vida espiritual. Então é muito importante, né? Independente vamos falar do credo religioso, né? A prece ela vai ser sempre salutar, porque mesmo se aquela família, né, não tem esse entendimento para poder dialogar com o espírito, os mentores espirituais o farão. Né, os nossos mentores ou aqueles espíritos que são simpáticos a nós e aquele, né, espírito desencarnado vão explicar para ele. Né, se for uma criança, né, o mentor espiritual dela vai estar ao lado e ajudando, dialogando com ela. Porque aquele momento da oração cria o quê? Um campo vibratório que vai propiciar ele entrar em sintonia. E aí é onde ele vai estar aceitando essas orientações. Tá? Então nós estamos vendo a importância do Evangelho no lar, ela é muito importante. É muito importante para o nosso equilíbrio espiritual e dos espíritos que frequentam o nosso lar. Assim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científicos, ali ele estava aquela questão, né, com relação aos objetos, né, da mesa e das cadeiras, sob denominações diversas entre, né, a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil e a delestesia. Todos esses são outros nomes que é dado, tá, à questão da psicometria. Também, se vocês vão ver, mas o significado vai ser sempre, né, o mesmo, que é a questão, a sensibilidade de identificar reminiscências, né, que ficam impregnadas no objeto. Né, reminiscências do pretérito, bem como também, né, pode ser para o futuro. Para o futuro é aquilo que já comentamos aqui. Em tudo vemos lá integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. Tá? Então, sempre voltando àquilo que o Dr. Jaider, né, nos trouxe através do livro Enigmas da Desobsessão, o pensamento. Então, pelo pensamento, nós podemos, né, estar agindo, né, até em processo de cura. Para com nós mesmos, né, para com o próximo, ajudando o próximo, né, a despertar, muitas vezes, das suas fixações mentais. Nós estudamos o livro aqui, questão da fixação mental, né, nesse próprio livro. Então, ajudando, tá, o espírito, né, a se desvincular disso, bem como nós podemos, né, ajudar também, muitas vezes, dentro do nosso próprio teto, no nosso lar, um irmão, uma irmã, que está num processo de fixação mental, e com mentalizações, com prece, a gente pode, né, estar ajudando. É onde vem aquele, muitas vezes, despertamento, né? A pessoa, às vezes, desperta no outro dia, né? Estou com uma ideia aqui que eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça.
Então são as contribuições que vai se somando, né, daquele que quer fazer, quer ajudar, quer fazer doações, né? Isso é colhido, esse trabalho, tá, dos pensamentos, né, salutares, é acolhido pela espiritualidade e ali vai ajudar a beneficiar. O porquê a questão, muitas vezes nós fazemos esse trabalho, porque o nosso trabalho está impregnado de energia vital. Então aquele espírito que está muito vinculado ainda às coisas da matéria, a nossa energia está condizente com a dele. Então ele tem uma percepção mais rápida de um espírito desencarnado. Muitas vezes ele não consegue se perceber das orientações do mentor espiritual dele, por causa da afinidade dele ainda muito com as coisas materiais. E aí onde o mentor espiritual dele então vai colher, né, aquele campo mental que a gente constrói, um campo mental, né, de construção, de amor, e vai, né, colocar até ele, levar ele aí onde há o despertamento. Chegamos então já ao final.